Comentários. Júnior Abrantes, o Fala Fácil. Bom dia, Garotão, bom dia, Abelão, Eliseu, aos amigos presentes e os ouvintes, nossos amigos. Garotão, segunda-feira com cara de retrô. Digo isso porque novamente se repete no Souza o que aconteceu o ano passado. No início do campeonato, o Souza, ano passado, demitiu seu treinador e contratou o Jason, que estava aqui, e o Souza deu aquela engrenada rumo à classificação. Nesse ano, o Souza não começa bem, é até engraçado porque foi a primeira vez que o Jason teve a oportunidade de começar um trabalho desde o seu início. Não engrenou, não sabemos qual o motivo, mas não casou o Jason e o atual elenco do Souza. O Souza não vem bem, não vem apresentando boas partidas e a diretoria novamente repete o que fez o ano passado. Se vai dar certo, só o tempo vai dizer, galera. Não é todo ano que essa receita tem êxito, às vezes dá errado. Vamos torcer para que com a chegada do Roberto Carlos, que já teve passagem aqui pelo Souza, o Souza se oxigene, ganhe novos ânimos, jogadores se empenhem para que o Souza busque sua classificação. É muito temeroso essas mudanças de técnico durante o decorrer do campeonato, principalmente no campeonato tiro curto, como é o paraibano. Você já mudar e vir uma nova filosofia de um treinador que não está acostumado com o elenco, não está adaptado. A notícia boa é que jogadores que não estavam aproveitados vão ter a oportunidade, vão ter uma nova chance de buscar uma titularidade. Às vezes o jogador está ali acomodado, insatisfeito, não quer desempenhar o futebol que ele tem capacidade por conta do treinador. Outras vezes não. Outras vezes até jogadores de confiança do Jason não gostam da mudança. O tempo vai dizer se a diretoria acertou ou não. Confesso para você que fui pego de surpresa com a demissão do Jason. É lógico, a gente não sabe como é que funcionam os bastidores, como estão os bastidores. Só a diretoria e os jogadores para informar. Não sabemos o que aconteceu. Fato é que o Souza vinha mal, não vinha apresentando boas partidas, empatou contra o Campinense, é bem verdade, numa interferência clara da arbitragem, mas a gente alertava que a equipe não jogou bem, tinha um sistema defensivo sólido, mas não criava, não dava opções de conclusão a gol aos seus atacantes. E por ironia do destino, garotão, o Nicásio já estreou fazendo gol lá na Bahia. Quer dizer, é aquilo que a gente falava, até o torcedor perguntava, mas o Nicásio não deu certo aqui no Souza. Eu digo, da forma como está o Souza, sem criar, sem alimentar os seus centroavantes, fica difícil. Não tem como a gente dizer se o Nicásio ia vingar ou não no Souza, principalmente porque estava início de campeonato ainda, estava muito recente. Mas o Nicásio seguiu, não faz mais parte do Souza, está lá fazendo gols e o Souza aqui continua na escassez de gols. Seus atacantes, o Naú, é bem verdade, eu acho que você narrando, garotão, brilhantemente, informava que ele não teve muitas oportunidades de finalização, o Souza continua pecando. Para mim foi uma surpresa o Jason tirar o Rafinha, não a mudança de esquema tático, que a gente até comentava aqui que tinha que ou mudar o esquema tático ou mudar as peças. Ele preferiu mudar o esquema tático e tirou o que era para mim o melhor jogador do Souza contra a partida contra o Campinense, que foi o Rafinha, o volante, que se desmanchou em bola e manteve o Léo Lima ali puxando ele para o meio campo. Pensava que ele ia sacar o Léo Lima e colocar um jogador de velocidade, ou então poderia até fazer a trinca de volantes, liberando ali o André Beleza para criar, alimentar o Bessan e o Naú. Ele não fez, optou por tirar o Rafinha. Para mim, esse foi o erro, não a mudança tática, mas sim essa alteração, você tirar o melhor jogador de uma partida e manter outros que não se dedicaram, outros que não foram bem. Para mim, o Jason pecou apenas nisso. E a criação que o Souza não tem. Roberto Carlos vai ter um pepino aí, um abacaxi para resolver, que é essa criação do Souza. O torcedor, para quem não sabe, Roberto Carlos já teve aqui pro Souza, inclusive já foi até entrevistado aqui quando chegou no programa da gente, garotão.
O Roberto Carlos vinha de um excelente trabalho no Iguatu, na equipe do Iguatu, o ano passado, chegando a, salvo me engano, na semifinal, foi quarta final da Taça Faria Lopes, o melhor time do interior, a melhor classificação do time do interior, salvo me engano, foi quinto colocado no Cearense do ano passado, mas que esse ano não vem bem. O Iguatu vem brigando aí para não cair. Um trabalho do Roberto Carlos não fluiu no Iguatu esse ano, em que pese o ano passado e os outros anos ele conseguiu levar o time à Série A do Cearense e conseguiu fazer uma brilhante temporada, uma brilhante campanha no ano passado. Vamos torcer para que ele acerte o Souza. A atual situação do Roberto Carlos no Iguatu não quer dizer que ele não tenha competência, tem. Ele já demonstrou isso no Horizonte, já demonstrou isso com o próprio Iguatu, como também o Jason, apesar de não ter sido bem aqui, mas é um treinador bastante competente, é um treinador bastante qualificado. Infelizmente não casou, não teve união, não foi satisfatória esse ano o Jason no Souza. Vamos torcer para que o Roberto Carlos venha e já comece vencendo. A rodada foi extremamente boa para o Souza. 13 perdeu, Nacional perdeu. Faltou o Souza fazer sua parte. Mas não dá mais tempo, não tem mais como o Souza perder pontos, principalmente em casa. Contra o Sport de Patos, o Souza tem que vencer de toda forma, sob pena de começar a brigar para não cair. Essa é a realidade. Vamos torcer para isso, garotão. O Roberto Carlos tem uma semana inteira aí para trabalhar, uma semana inteira para estudar o elenco. Eu acho que vai ter a colaboração aí tanto do Rafael Abrantes, como do Rafael Cara, como do Zizu, do Aldeone, para informar quem é o elenco do Souza, para informar quem é a equipe. O Valmir Filho, que é preparador do goleiro, está ali no dia a dia. Então, informações ele vai ter. Inclusive, ele enfrentou o Souza 2 vezes, então ele já tem um norte do que é o elenco do Souza. Não vai vir totalmente às cegas, mas o Souza precisa urgentemente vencer. O Souza precisa urgentemente fazer as pazes com a vitória. E é isso que a gente espera, garotão.